Então, gente, olha só. Como eu estava falando anteriormente sobre os vírus, eles apresentam uma capacidade imensurável de realizar mutação, né? Justamente pela questão de ter pouco material genético e tudo mais. E também ser uma estrutura muito simples. Quanto mais simples, maior a facilidade, então, de realizar mutações, tá bom? Porém, como ele não apresenta uma capacidade de reproduzir de forma independente, uma sofre mutação, tem material genético, tem elementos que são característicos de estruturas vivas, eles podem ser agrupados como seres vivos, sim, mas eles não vão ser encaixados em nenhum reino, tá? Então, nenhum reino, nem domínio apresenta os vírus em seus grupos. Dessa forma, os vírus, eles são considerados como organismos vivos, porém de uma forma mais separada, né? De uma forma, então, mais isolada, não sendo classificado em nenhum dos reinos, justamente por suas características, tá bom? E aí, gente, a gente pode se perguntar como é que os vírus foram identificados, né? Quem é que descobriu os vírus? Pois bem, os vírus, gente, eles foram descobertos por dois cientistas. Por incrível que pareça, os dois estavam estudando o mesmo vírus, ou melhor dizendo, a mesma doença, aquela que acomete o tabaco e as plantas da mesma família, como tomate, pimenta e batata, da Solanaceae, tá? Então, Dmitry Ivanovsky, que ele era um botânico russo-ucraniano, e Martino Beijerinck, né? Que era um microbiologista holandês, estavam estudando, por acaso, essa doença para descobrir o que estava acometendo, né? As plantações de fumo, de tabaco, e, consequentemente, também as de tomate, pimenta e batata apresentavam as mesmas características daquela doença do tabaco. Até que viram, gente, identificaram o vírus, né? O vírus, então, que causa essa doença, tá bom? Ou seja, a doença do mosaico do tabaco. E o microbiologista Beijerinck, né? Ele chamou esse vírus de contágio vivo fluido, tá bom? Mas depois, né, ele foi reagrupado, né? Ele foi renomeado, tá bom? Nesse caso, esse vírus, perdão, não desconsidere a parte de renomeado. Mas depois, então, ele foi atualizado, né? As características e tudo foram atualizadas, tá? E aí eles classificaram, então, esse vírus como a doença do mosaico do tabaco. E, além disso, gente, aqui ficou trabalho, mas é tabaco, tá? Além disso, eles descobriram também que era um vírus à base de RNA, tá bom? Com estudos futuros, né? Não esses dois. Os dois só identificaram que havia a presença de um vírus e o classificaram, né? Nomearam. E em 1931 apenas surgiu as primeiras imagens desse vírus, né? Provavelmente por microscópio eletrônico, porque ele é muito mais minucioso, permite um aumento, um zoom, né? Muito maior. Então, somente em 1931 é que foi possível ver né, esse vírus realmente. Mas, desde ali, não foi colocado bem a data da entrega. Não foi colocado muito bem o ano que foi identificado. Mas, entre 1864 e 51, vamos colocar aqui, né? E 1931, já tinha sido identificado esse vírus, né? Que foi o tempo de vida entre ambos, né? Mas apenas em 1931, após a morte do Martino, é que foi realmente publicada e identificada a foto, né, do vírus. Bom, em relação às suas características gerais, gente, esses vírus, eles, nós já falamos ali no iniciozinho, né? Eles são acelulares, eles não têm uma estrutura celular, né? O máximo que eles apresentam é um capsídeo viral e alguns são envelopados por uma membrana, né?
Na verdade, o que eu posso falar para vocês além disso? Eles também são intracelulares obrigatórios, então para eles poderem se reproduzir, né, como nós falamos anteriormente, eles precisam de uma célula hospedeira, né? Justamente por não apresentar metabolismo próprio, ok? E quando eles estão fora da célula, gente, eles não são chamados de vírus, tá bom? Vírus é só quando eles estão na célula hospedeira, tá? Perdão. Quando eles estão fora da célula, eles são chamados de vírion, tá? Que é porque ele está cristalizado, ele está, então, inerte, né? Sem nenhuma atividade realmente, né? Então, fora da célula hospedeira é chamado de vírion, porque ele está cristalizado. Na célula hospedeira ele é chamado de vírus, ok? Alguns vírus, eles apresentam, melhor dizendo, todos os vírus, eles apresentam uma cápsula proteica. Essa cápsula proteica aqui, ó, verdinha, bem bonitinha, tá? Observem que todos eles apresentam essa cápsula proteica, que é chamado de capsídeo, ou até mesmo capsídeo viral, tá bom? E apresentam um único tipo de material genético, podendo ser a base de DNA ou de RNA, né? Aí tem RNA fita simples, DNA fita simples também, ou fita dupla, tem também de direção positiva, negativa, depende da forma de reprodução desse vírus na célula hospedeira, tá bom? E como eu falei para vocês, alguns apresentam um envelope. Esse envelope é membranoso e é cheio de proteínas, né, que permitem interação, olha só, que permitem interação do vírus com a célula hospedeira. Então, quando os vírus apresentam esse envelope, eles são chamados de vírus envelopado. Podendo estar, então, presentes no vírus da herpes, né, do H1N1, da influenza, das hepatites B e C, do HIV. Então, todos esses vírus, eles são vírus envelopados, apresentando proteínas na membrana que protege, tá bom? E nós temos, então, gente, nós não, né? Os vírus, eles podem infectar qualquer seres vivos, tanto os vegetais, que são específicos, os animais e as bactérias. Então, nós temos 3 tipos de vírus, os que infectam as células do reino plant, né? Do reino animalia e do reino monero, ok? Nesse caso aqui, gente, vocês têm que levar em consideração o quê? Que os vírus que infectam os vegetais, o reino plant, eles não conseguem infectar as células animais. Eles não apresentam essa interação, tá bom? Então, os vírus que infectam o reino plant, eles são exclusivos das plantas. Assim também para dos animais e das bactérias, tá bom? As bactérias são os únicos que recebem o nome bacteriófago e normalmente tem essa pequena essa estrutura aqui que parece uma aranha, né? Bem louco. Bem bonita, inclusive. Eu acho, pelo menos, né? Bom, pelo menos, né, as bactérias também sofrem infecção, né? Olha que doido. Bom, gente, aqui nós conseguimos observar as características gerais do vírus, tá bom? Então, nós temos uma legenda aqui bem bonitinha para vocês verem. Do 1 a 4 para todos os vírus, tanto os vírus envelopados quanto não envelopados, tá bom? E do 5 ao 6, ou 5 e 6, né, são características apenas dos vírus com o envelope, tá? Então, gente, todos os vírus, eles vão apresentar ácido nucleico no seu interior, ou na forma de DNA ou de RNA, que nós já conversamos, né? Ou seja, um genoma viral. Depois, todos os vírus vão apresentar capsídeo. O capsídeo viral é um envoltório proteico que serve justamente, gente, para proteger, ele serve para proteger o material genético apenas do vírus, tá bom? É uma proteção, porque se fosse o material genético exposto ao ambiente, ele se desintegraria, tá? 3 seria, gente, a junção, né, entre
o item 1 e 2, ou seja, nucleocapsídeo, que é a estrutura, então, formada entre a associação do ácido nucleico e o capsídeo viral, tá bom? E o 4 é o capsômeros, que são monômeros proteicos que juntos formam o capsídeo, ou seja, são as proteínas, né? E essas proteínas, gente, elas podem ser diferentes, né? Em diferentes composições, dependendo da forma e do tipo de vírus, né? Que vai infectar o serviço, tá bom? É válido lembrar também que alguns vírus apresentam algumas proteínas responsáveis pela sua reprodução, tá? Outros utilizam as proteínas de reprodução, de duplicação do material genético, síntese do RNA e tudo mais, da própria célula hospedeira, né? Mas tem alguns vírus que carregam ali pelo menos algumas proteínas que permitem, por exemplo, a interação do genoma viral com o genoma da célula hospedeira, né? Ou, por exemplo, os retrovírus têm a transcriptase reversa, que permite que o vírus de RNA se torne primeiro vírus de DNA, para depois, então, começar a se juntar no genoma humano. Tá ok? Entendido? Bom, gente, depois, os vírus envelopados, eles apresentam um envelope, que é a membrana lipídica, que é azulzinha, tá bom? Que envolve a partícula viral, dando muito mais resistência, muito mais proteção ao vírus, tá bom? E os petrolômeros, tá bom? Que são glicoproteínas, gente, são glicoproteínas e lipídios, ou glicolipídios, né, que são encontrados ancorados ao envelope, que são aquelas proteínas antigênicas, ou seja, que permitem a identificação do vírus pela célula hospedeira, né, em sua ligação, interação do vírus com a célula hospedeira, permitindo que ou o vírus ele entre completamente, né, seja englobado pela célula, ou deposite apenas seu material genético, tá? A gente tem essas duas situações. Normalmente, os vírus envelopados, eles entram completamente na célula hospedeira e lá se desintegram, restando apenas as proteínas necessárias e o material genético. Já os vírus, normalmente, que, por exemplo, bacteriófago ele não chega a entrar na célula, né? Ele apenas deposita seu material genético na célula hospedeira, tá? E aí vem a situação de como acontece essa replicação viral, gente. Lembrem-se, o ciclo do vírus, ele é dividido em dois. Ciclo lítico, que é o danoso, né? E o ciclo lisogênico, que seria o período de latência, forma, então, silenciosa do vírus permanecer na célula hospedeira. Por exemplo, o HPV. O HPV, a pessoa pode se infectar, né? E permanecer anos sem manifestação alguma da doença, né? De alguma doença. E depois de algum momento ela pode, então, pela presença do vírus englobado junto ao material genético, ela pode, então, desenvolver, câncer, né? Então, nesse caso, seria, por exemplo, um ciclo lisogênico, onde o material genético do vírus foi incorporado, então, ao material genético da célula hospedeira e permaneceu em latência, né? Só se reproduzir, só se divide quando acontece a divisão celular daquela célula hospedeira, tá bom? Então, gente, eu já dei uma breve explicada, né, do ciclo lisogênico, mas é mais ou menos isso. O vírus, então, o virion, né? Virion, perdão, ele deposita seu material genético, nesse caso, como eu falei para vocês, mas tem as situações que é totalmente englobado. E esse DNA viral aqui, ele acaba se incorporando ao DNA da célula hospedeira. Nesse caso, como é um bacteriófago, é da célula bacteriana, né? Bom, e nesse caso aqui, vocês observem que a célula hospedeira não sofre nenhuma alteração, né? Não sofre nenhuma perca, nem nada. Por quê? Porque ele está em uma forma de latência, né? Dormindo, vamos considerar assim. E só se reproduz, como está incorporada ao DNA da célula hospedeira, quando essa sofre também divisão celular, ok? Bom, gente, o que vocês podem entender aqui? Que no ciclo lisogênico, a célula hospedeira ela não sofre lise e vai permanecer viva, replicando-se com o segmento do DNA viral. Foi o que eu falei para vocês. E em um dado momento, esse ciclo lisogênico, ele pode se transformar em um ciclo lítico.
que causa a morte da célula hospedeira, tá bom? Como é que acontece, gente? O ciclo lítico. O ciclo lítico acontece no início semelhante ao lisogênico, né? O DNA viral, ele é introduzido na célula hospedeira, só que, gente, em vez de se incorporar o DNA bacteriano, nesse caso, ele começa, então, a utilizar a maquinaria da célula para produzir vários fragmentos desse material genético viral, tá bom? Ou seja, a reprodução do vírus de uma forma superior, né? Uma forma maior, realmente. Inclusive, reproduzir também, além do material genético, reproduzir também as proteínas do capsídeo viral, ok? Depois que tiver duplicado, aumentado em grande número o DNA, nesse caso, né? O material genético viral, começa a se montar o vírus na célula hospedeira, junto com as proteínas que foram sintetizadas, então, para o capsídeo, né? Eles começam a se formar. Quando eles estão prontos, né, formadinhos, o que acontece? Ocorre a lise da célula hospedeira, ou seja, o rompimento. Lise significa rompimento, tá? Liberando aqueles vírus para o ambiente, né? Ou seja, liberando os vírus para infectar novas células. É isso que acontece, por exemplo, no nosso organismo quando a gente tem uma infecção viral. Vírus da gripe, da influenza, por exemplo, eles infectam os nossos pulmões, tá? E lá acontece o ciclo lítico, né? Produz uma grande quantidade de vírus dentro das células pulmonares e nesse caso, quando tiver tudo pronto, né, toda a reprodução do vírus e o arcabouço proteico e também o envelope, né? O que acontece? Ocorre a lise dessa célula, rompendo, então, a célula liberando esses vírus para infectar as células adjacentes. E isso vai causar toda a manifestação, né, gente, clínica do paciente. Mas, graças a Deus, nós temos um sistema imunológico muito eficaz que reconhece esses vírus e acabam destruindo, né? Por isso que cessa a gripe, né? Por isso que a gente tem, depois de um ciclo de 7 dias, o final da gripe, né? Não adianta tomar, não existe remédio que cure a gripe, que apenas amenize o sintoma, né? Bom, e aí aqui tem um pequeno mapa mental sobre os vírus, né? Lembrando que a estrutura viral ela é constituída, então, por vírus encapsulado pelo capsídeo ou envelopado, onde tem o capsídeo mais o envelope lipídico. E o material genético ele é de DNA ou RNA, tá bom? Características interessantes é que os vírus eles são acelulares, não possuem membranas, não possuem ribossomos para síntese proteica e nenhuma outra organela membranosa, tá bom? Além disso, eles não possuem metabolismo próprio, como foi falado anteriormente, não possuem os ribossomos e organelas membranosas que permitem a síntese dos componentes do ácido nucleico, né? O DNA ou RNA do vírus, e transformando-o em proteínas. Além disso, eles não produzem ATP, né? E fora de uma célula hospedeira, eles são inertes, eles são cristalizados, chamando então de vírion, tá bom? Outra característica muito importante é que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios específicos, tá bom? Eles não formam novos vírus fora de uma célula. Não possuem metabolismo próprio, por isso invadem e exploram a maquinaria celular, enzimas, ribossomos e organelas para produzir seus componentes, tá bom? Ácidos nucleicos e proteínas. E ao controlar o metabolismo celular, os vírus matam as células hospedeiras, o ciclo lítico, tá bom? Várias doenças, então, são provocadas pelos vírus. Além disso, gente, tem aquele questionamento, né, que eu falei para vocês, se os vírus, eles são considerados seres vivos ou não. Quando a gente considera não eles são acelulares, né? Não possuem metabolismo próprio, são parasitas intracelulares e são inertes fora da célula. Mas aqueles que afirmam sim consideram por quê? Porque ele manifesta um padrão de hereditariedade, né? Sofrem mutações e evoluem
ao longo do tempo, né? Pelas mutações ocasionadas, tá bom? Bom, gente, é importantíssimo destacar aqui para vocês o quê? Que o vírus, eles não são atacados por antibióticos, tá bom? Antibiótico é para eliminar bactérias. Por quê? Porque esses componentes, esse fármaco, eles agem na inibição do metabolismo celular. E os vírus não possuem o metabolismo celular, tá bom? Outras coisas importantes a serem destacadas são os tipos de material genético que constituem o vírus, tá bom? Vírus de DNA, por exemplo, nós temos aqui os bacteriófagos, o vírus da herpes, varíola, HPV, o adenovírus, tá bom? Vírus de RNA replicante, por exemplo, que só tem um RNA, a partir desse RNA replicante se torna, então, tipo RNA mensageiro, tá? E aí se forma proteínas virais e forma um novo capsídeo e tudo mais, tá bom? Então, nós temos o vírus da gripe, sarampo, raiva, etc. Aqui tem todos os vírus, então, de RNA replicante. E tem o retrovírus, né, gente? O vírus que possui, então, a RNA e uma transcriptase reversa, que transforma esse RNA em DNA transforma o RNA em DNA para ser incorporado à célula hospedeira e assim sintetizar um RNA mensageiro e suas respectivas proteínas, tá bom? Bom, aí aqui até explica todo o procedimento bem certinho, né, do vírus do HIV, mas que a gente vai trabalhar em outro módulo, tá bom? Aqui fala também sobre o ciclo lisogênico e lítico, né? Bem certinho, que a gente já debateu. Então, esse mapa mental aqui ele é muito bom. Se vocês quiserem pesquisar, coloquem mapa mental do Nerd Cursos sobre os vírus, tá bom? Então, vale a pena tê-lo na coleção dos estudos de biologia. Bom, gente, aqui também fala eu trouxe um pouquinho sobre o coronavírus, já que é o assunto do momento, né? Então, o coronavírus, ele não é um único vírus, e sim uma família que causa infecções respiratórias, tá bom? Desde animais silvestres, né? Animais domésticos e até mesmo nós. Sendo que agora, atualmente, o SARS-CoV-2, tá? Ele é a doença é chamada de Covid-19, né? Bom, gente, os sintomas, então, na maioria das vezes já estão cansados de falar, mas acontece muito, gente, a tosse e a perda do paladar, né? E os olhos ficam vermelhos, tá bom? E o diagnóstico, então, é por coleta de materiais respiratórios no início, suave nasal e oral, tá bom? Para identificação do material genético viral. Quando estiver ali por 7, 8 dias, começa a produção de anticorpos. Então, seria já agora, depois desse tempo, né, a procura de anticorpos, não mais de antígeno viral, tá bom? O tratamento, que é hospitalar, se necessário, ou repouso e hidratação, tá bom? Contágio é de pessoa a pessoa, né, pelo ar, então por isso que é importante o distanciamento e tudo mais. Período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias, ou seja, que ele fica incubado no nosso organismo, tá bom? Sem apresentar nenhum sintoma. E os fatores de risco são aqueles que apresentam algum problema cardiovascular, pulmonar, né, ou sistema imunológico comprometido, ou idoso, ok? Entendido? Bom, gente, outro assunto, então, que nós vamos conversar são as células realmente, né? Os vírus, eles, ali na nossa apostila, ele é trabalhado como organismo vivo, mas a gente viu que alguns estudiosos não o consideram, né? Então, ele é um organismo à parte, que é estudado. Agora, quando a gente fala de célula, realmente, gente, vocês têm que ter em mente que a célula é a unidade, funcional da vida. É ela que permite a existência da vida, tá bom? Ou seja, gente, ela é a unidade morfológica estrutural, que forma a estrutura, e fisiológica, que faz as funções dos organismos. E as células apresentam características que são que são usadas para classificá-las. Por exemplo, número de células.
organismos com uma única célula ou com várias, unicelulares, pluricelulares. Nutrição, aquelas que produzem seu próprio alimentos, autotrófica, aquela que precisa se alimentar de algo externo, heterotrófico. Se tem envelope nuclear, ou seja, se tem a membrana nuclear, procarionte quando não tem e eucarionte quando tem. E utilização de oxigênio, as que utilizam são aeróbicas e as que não utilizam são anaeróbicas. Então, uma respiração aeróbica e anaeróbica, né? Bom, gente, em relação às células procariontes, então, se nós formos considerar as características que foram faladas anteriormente, elas são unicelulares, algumas são autotróficas e outras são heterotróficas. As autotróficas são as cianobactérias, né? E a maioria das bactérias que causam doenças são heterotróficas, né? A maioria não. As bactérias realmente, as eubactérias lá dos domínios, né?